Como está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas o teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta pra germinar. Como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduzes teu caminhar? Se a união é força divina, pronta pra te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age pra melhor servir, pensa como é bom amar. Chuva de luz nos campos da mente, faz o amor brotar. Amigo bom, de paz, confiança, liberdade, luz. Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho
Evangelho, queremos chegar a ti, libertos do homem velho. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino. Bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade. Bom é estarmos aqui, se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino. Bom é estarmos aqui. Meu Deus, soberano na luz, que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão, espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças nos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã.
abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Bom, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje. E o João nunca fez a página de abertura nesse grupo, né? Vou pedir ao João para fazer hoje. Está com o livro aí? Quase que eu não chego a tempo, viu? Cheguei correndo do trabalho. Eu também. Nossa. É o capítulo 87. O caminho, verdade e vida. Primeiro é a prece, João. Vamos, né? Serenar a nossa respiração, elevando nossos pensamentos ao alto, buscando a luz do nosso irmão maior, nosso divino mestre, querido amigo Jesus. Pedimos, Senhor, a sua inspiração, o seu amor fraterno, que nos envolve, que nos acolhe, e nos inspire no estudo da noite, que possamos, querido Jesus, extrair aqui os valiosos ensinamentos, alicerçarmos e acalentarmos em nossos corações esses benditos aprendizados, para nos tornarmos mais confiantes, mais esperançosos, e caminharmos, Senhor, através de seus passos, com bom ânimo, com fé, com coragem. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores que nos acompanham, que nos intuem, nos amparam e auxiliam. Os benfeitores do estudo, do grupo, da casa, e cada um daqueles que nos acompanham individualmente, nossos familiares, que possam abençoar a cada um de nós. E aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje, abençoe também, Senhor, cada um deles e seus familiares. Que a sua luz se faça sempre presente em nossa jornada. Gratidão pela bênção do estudo, do trabalho, por podermos estarmos aqui reunidos hoje. E assim seguimos, juntos, nesta romagem, Senhor, de aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Pode iniciar, Pepita? Pode. É o capítulo 87, né? Por que dormis? E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes dos que dizem e do que fazem,
para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. É bem forte o texto, né? Porque estáis dormindo, né? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A gente lembra do vigiai e orai, né? Nesse versículo aqui. E ele continua, né, que nos ensinamentos fundamentais de Jesus é imperioso evitar situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem, né? A gente, às vezes, tem a oportunidade de trabalhar, mas preferimos ficar, né, acomodados, ociosos, né, presos aqui nas festividades do mundo, né? O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores, né? Que Jesus ali mostra, né? Enquanto os seus discípulos, amigos, dormiam, né? Esse dormiam de tristeza, Pepita, você poderia me ajudar aqui? Seria no Pois sentido, é, esse trecho, ele é realmente um puxão de orelha danado, né? porque todos nós, quando somos assim afetados por algum problema mais grave, alguma coisa que nos abale, a gente se acha no direito de uma certa maneira, nos deixarmos assim tomar pela tristeza, quando não nos sentimos vitimizados, e aí alguns até se afastam temporariamente do trabalho ou participam dele mais com o coração, né? A gente tem uma tendência a fazer como eles, né? A achar que a Entregar, né? tristeza é motivo para justificar a nossa, digamos assim, a nossa parada, a nossa inércia. E aqui ele é forte porque ele diz: vê-se, pois, que o Senhor não justificou, quer dizer, ele não justifica, ele não dá desculpas, nem mesmo a inatividade, que é fruto, né, do choque ante as grandes dores. E aí a gente aprende com Jesus que diante, e com Paulo, né? Paulo vai dizer, diante das grandes dores, você tem que trabalhar dobrado. Trabalhar dobrado primeiro, para que você possa tirar o foco da dor que te aflige. E aí, você dedicando-se ao trabalho, você até às vezes pode encontrar, unir forças, resistência, porque na hora que você está trabalhando para amenizar outras dores, a nossa dor, ela fica em segundo plano. Então, de uma certa maneira, nós temos alívio. Agora, se a gente fica focado naquilo que nos aflige, aquilo toma proporções muito grandes e nos paralisa. E a palavra aqui é essa paralisação diante da dor. A dor nos abate e a gente se paralisa. E eu acho que a chamada é por aí, tipo, é o contrário, a gente está fazendo o contrário, né? Aí ele vai falar Nós tendemos a exatamente, nos fecharmos, né? é, exatamente. Então, eu acho esse trecho bem forte, né? Bem forte, bem E profundo, né? aí ele vai dizer aqui que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Aquilo que, de alguma maneira, você já comentou, ou seja, comunidades cristãs, pessoas como nós, que já temos assim uma noção do que é o Evangelho do Cristo, e ainda ficamos, digamos assim, enfeitiçados pelas ilusões do mundo, né? A gente não coloca em primeiro plano
o atendimento assim das nossas, né, dos nossos interesses, das nossas coisas, né? Aí ele vai falar que falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, isso é o nosso falar, como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem, do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Gente, se é por falta de puxão de orelhas de Emmanuel, a gente acerta o passo, porque ele não passa a mão na nossa cabeça, ele diz que a gente age como sonâmbulos, ou seja, que não temos consciência, nos dizemos cristãos, nós aqui nos dizemos espíritas, e quantas vezes a gente fica igual barata tonta, como na outra lição que nós lemos no outro grupo, quando Paulo fala que ele não anda como alguém que fica espanando, né, o ar, ou seja, as tontas, né? Então, ele pega esses exemplos para chamar, né? E aí ele diz: não durmas em espírito, desatendendo os interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações. No sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações. Então, Que é o mesmo em que a gente pesadelos e é o dormir fantasias. acordado, né? É, Nós podemos estar imersos aqui nas coisas do mundo, mas dormindo espiritualmente falando, né? pois é, pois é. Às Eu vezes cheio de atividades. lembro do prefácio lá do Nosso Lar, né? Que o André Luiz, no finalzinho, ele fala, né? Suai agora, né? Para não chorar depois, né? Ele diz que É, esse despertar, né? Que fala aqui, né? Que, né? Ainda te encontres na carne, não durmas em espírito, desatendendo os interesses do Redentor, né? E fala isso aí, né? Que quando a gente despertar no instante da morte corporal, em soluços tardios, né? Exatamente, é isso aí, né? A gente eu vê. tenho certeza que eu tenho certeza, eu não preciso esperar a morte, eu tenho certeza que quando chegar a hora e que a gente fizer a repassada, a gente vai ver assim, a infinidade de oportunidades perdidas. Nós desperdiçamos, é verdade, Né? verdade. Então, nós temos 3 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, tudo bem, Gracinha? Bom, alguém? Senão a gente vai para os mensageiros, capítulo 25, efeitos da oração. Gracinha, vou te acordar. Começa a leitura, vai. Eu não estou dormindo, não, Pepita. Eu estou com problema ocular e eu estou com meu Então olho deixa. esquerdo lacrimejando muito, então eu estou com dificuldade até para ler. Eu estou tentando acompanhar aqui, mas a luminosidade me incomoda. Então, eventualmente, eu vou ficar, inclusive, sem olhar o vídeo, só Tá. ouvindo, tá? Não, porque eu estou vendo você, estou vendo que você não está legal e estou vendo você assim. Tá me incomodando o olho. Eu não sei o que eu arrumei aqui, que já tive que fazer compressa, já. Eu acho que eu vou ter que ir ao oftalmologista amanhã de manhã. Alguma coisa irritou muito meu olho. Tá ardendo e lacrimejando bastante. Mas já melhorou. Eu já fiz bastante compressa gelada, já está melhor. Um pouquinho, tá? Tá bom. Então, Quer que vamos comece? Pode ser, Maite. Vou começar. Só aumentar aqui. Efeitos da oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce, radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Desculpa, só aumentando aqui. Vamos lá. Irradiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós
multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Vamos parar aí, Maite? Já foi longo, bastante longo. Então, né, continuando, né, os efeitos, então, que estava falando justamente da prece, dessa prece coletiva, que estava falando no capítulo anterior, agora ele está descrevendo o efeito sobre os que estavam, dos corpos inanimados, dos que estavam dormindo, né, com a alma dormindo. Então, ele descreve, né, uma claridade serena, doce, então algo assim reconfortante, e que era muito diferente de qualquer luz artificial. E que aqueles flocos que partiam dos que estavam ali em trabalho e em prece, parecia que eles caíam sobre esses corpos, chegando nas células, entendo assim, né? Chegando em todos os lugares daquele corpo, penetrava, ia por dentro dos tecidos, ia alcançando regiões diversas daqueles corpos. Aí ele ficou bastante impressionado com tudo isso, e aí ele via que a claridade ia crescendo, né? E que agora eles não precisavam mais estar nessa concentração tão grande da prece, porque eu acredito que esses efeitos já estavam sendo, como é que se diz? Já estavam quase que estavam acontecendo, né? Independente delas estarem tão concentrados, claro que eles ainda estavam nessa vibração toda de prece. Então, ele ainda via esse círculo irradiante em volta dos corpos deles, mas ele percebeu que havia uma luz proveniente da oração que parecia mais penetrante, e começou a ver que os esqueletos, que aqueles corpos que tinham núcleos de sombra, ele começou a ver que bolhas caíam sobre eles, né, e que eles pareciam que estavam sendo dirigidos para alguns lugares específicos, especialmente as frontes, né? E aí ele observou, né, um fenômeno que o deixou assim surpreso e boquiaberto, é que alguns daqueles que estavam recebendo essas bolhas luminosas, essa energia toda, começaram a sair daquele estágio de múmia ou de sono, né, naquele estágio dormente deles. E aí eles estavam como que se despertando de um pesadelo, falando, gemendo, né, como se fossem, como ele fala, sonâmbulos prestes a despertar. Né? Então, é como se eles estivessem saindo, conseguindo. Esse efeito dessa prece tão especial, tão bonito, estava conseguindo despertar alguns deles para sair daquela situação e sair daquele estado, né, de sono profundo, ou de
Aqui, dormir, né? nesse trecho que ele diz que ele começou a ver, assim como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, quer dizer, núcleos que apareciam, digamos assim, vinculados ao organismo deles, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Aí aqui ele não faz uma especificação maior, porque a gente está em Mensageiros, é o segundo livro após Nosso Lar, mas, por exemplo, em Libertação, ele mostra uma série de espíritos num processo desses, assim, de amortecimento, em que eles se veem sugados por outros, né, por outros espíritos, às vezes em formas ovoides, né, e que aparecem ali vinculados. E aqui ele só lança que eram núcleos de formas variadíssimas, então não deixa claro se havia outras entidades ali vinculadas àqueles seres ou algum outro organismo, né? Que a gente sabe que essas sombras concentradas normalmente podem ser até miasmas, podem ser uma série de coisas, como podem ser até outros espíritos ali vinculados. Mas aqui ele não entra em detalhes, mas ele deixa claro que é isso, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão, vou pedir a Verônica para dar o prosseguimento aqui na leitura. Pode continuar a leitura, Verônica? Posso. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E, quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me explicando: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente ao passo em que os cadáveres retornavam à imobilidade anterior. Parar por aqui? Pode dar o parágrafo da Ismália e termina. Malha declarou terminadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que notificava os operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: Pode parar aí. Bom, aqui ele vai se referir, né, vai explicar que o efeito que teve a oração, né, como já foi falado anteriormente, que aquelas bolhas, aquelas luzes foram se segmentando e foram sendo repartidas, digamos assim, aqueles doentes. E aí ele coloca que alguns deles, que antes pareciam imóveis e petrificados, começaram a dar algumas amostras de movimento, né?
E 2 dos que receberam todos os tipos digamos assim, de medicamento, né, que foi os remédios geral, os remédios específicos, o passe, o sopro, 2 desses se levantaram e pareciam despertar, mas é um despertar diferente que ele coloca, né? Como se eles despertassem, tivessem ali andando, mas ainda sem consciência plena, né? Ou pelo menos semi-inconsciente. E ele vai explicar que André fica, né, se propõe ali a tentar capturá-los, né, porque eles saem correndo, e Alfredo vai explicar para ele não se preocupar, porque não teria chance deles se perderem ou saírem ali daquele castelo, daquele posto de socorro, em razão das defesas, né, das fortificações, mas que também não adiantaria dizer a eles a verdade, né? Como a gente já viu em outro livro aí, não sei se foi Nosso Lar ou se foi nesse, que só se vai falar para o espírito aquilo que tiver algum proveito, que for útil para ele, né? No caso, para esses, ainda não seria útil informá-los da real situação deles, né? Como ele coloca aqui, acreditam sem sonhar. Não, eles ficariam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua longa permanência entre as verdadeiras múmias. É o que a gente vê muito nas obras de André Luiz, né? Que os espíritos superiores, eles não fornecem para a gente a verdade quando a gente ainda não tem condição de assimilar, quando a gente não tem condição de compreender ou tirar algum proveito útil. Deixa que a gente mesmo, através de nosso crescimento e de nossas aquisições, a perceba, né? Que aí sim ela terá um proveito para nós. Então, ele explicou que elas voltarão e, por fim, declarou terminadas as tarefas da oração, né? Do socorro, da oração, da prece intercessória ali. Então, eu fiquei assim pensando, como é doloroso, quer dizer, como é doloroso o enfrentamento do resultado das nossas escolhas equivocadas. Todos esses irmãos trazem na consciência questões graves, né? A gente viu o caso do assassinato da Ana, que o André avaliou mais de perto, a maneira como ela planejou aquilo, enfim. E aí a gente viu que elas, ainda encarnada, ela já entra num processo de alucinação, quer dizer, diante daquilo, aqueles irmãos a subjugam. E agora, esses irmãos, ao acordarem, eles ainda acordam num estado de loucura espiritual, porque a loucura, que a gente fica achando que a loucura é do corpo físico, mas a loucura é do espírito. A loucura é do espírito. Então, o fato de desencarnar, a pessoa só vai recobrar o equilíbrio mental, a lucidez mental, quando ela drenar aquilo que a atormenta, que atormenta a sua consciência. Até lá, só Deus sabe quanto tempo a gente vai levar, e às vezes, em espírito, não conseguem drenar esses resquícios dolorosos. Aí, às vezes, a pessoa reencarna com problemas, digamos assim, de idiotia ou de qualquer síndrome, e a pessoa fica privada da lucidez do raciocínio. Então, a gente não tem ideia do como é grave o retomar, né, o retornar ao equilíbrio. Então, por isso, quando Jesus diz lá ao Pai, perdoai, né, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, ele tinha toda a razão. Porque, em sã consciência, por mais perverso que sejamos, por mais doloroso, por mais criminosos que nós sejamos, se a gente tivesse a noção do que nos aguarda para reparar
a gente não faria. Se a gente tivesse a noção do que nos aguarda, e porque é da lei que a gente pague centil por centil. Só que a lei, quando a criatura se propõe à reparação, a lei é profundamente misericordiosa. Ela não nos cobra, né, os crimes que cometemos por atacado são cobrados em parcelas suaves, para que a gente vá aprendendo devagarinho e vá se reeducando. Então, a gente tem que começar a ter na consciência a gratidão pela maneira como a providência nos ajuda a retomar o equilíbrio da nossa consciência, das nossas emoções, porque é doloroso, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria só colocar que você falou, né, nas limitações com que a gente vem, né, em encarnações diversas, né? E, e que a gente veja isso não como é um Castigo. resgate, exatamente, é um resgate e, ao mesmo tempo, é a misericórdia divina nos auxiliando a não cometer novamente aquele mesmo desatino, né? Então, às vezes, a limitação ela vem de acordo com até com a tendência que a gente, né? A tendência que a gente tem, né? Vamos dizer, um suicídio, não é? Aí aquela limitação, ela ao mesmo tempo serve como corretivo e serve como um Bloqueio. impedimento, um impedimento da gente cair novamente, né, naquela... Mas a gente não consegue realmente olhar sob esse ângulo, ainda que a gente tenha esse conhecimento que a gente tem, né, da doutrina. A gente tem dificuldade. Eu acho que, pelo menos, à medida que a gente vai, assim, se detendo na avaliação desses textos com mais cuidado, eu acho que a gente vai ampliando a nossa consciência da grandeza desse Pai, da misericórdia infinita e da justiça, né, que é exercida sempre com muita misericórdia, né? Bom, Glorinha, você quer continuar? Posso continuar. Então, parou aqui no exclamando, né? É. Gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas,
fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Acho que é Pode bom parar aqui, que comentar. aqui é grande, né? Muito. Esse é um parágrafo, mas tem coisa demais para É comentar. verdade. Então, a gente viu lá no outro capítulo, e nesse também, do que os trabalhadores recebiam, né? Aqueles flocos, né, que ele fala que caíam sobre eles, né? Então, eu acho que isso vamos dizer assim, a imagem, né, uma imagem assim, muito rica, né, do que acontece quando, lógico que ali existiam espíritos altamente, né, qualificados já, né, Esmalha com uma outra luminosidade, aquelas senhoras e tudo. E o André feliz por emitir uma luzinha assim, bem, né, bem fraquinha. Mas eu digo assim, o que nos ocorre quando a gente consegue estabelecer um contato assim de verdade, né, com as forças superiores, não é? Tudo que vem, né, tudo que é mandado, né, em termos de bênçãos, né, que a gente não tem nem noção, né? E aqui o Aniceto fala para ele, olha, não existe prece sem resposta, né? A oração filha do amor não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, não é? Então, eu acho que se a gente soubesse fazer uso, né, estar sempre fazendo uso desse poderoso, não é, influxo magnético, eu acho que a gente conseguiria estar, né, numa vibração, né, melhor, né? Mas às vezes a gente passa um dia inteiro sem ter um momento assim de recolhimento, de oração, e aí quando vê já foi dormir, enfim. Mas e aqui ele fala muitas coisas, né? Fala que da mesma forma que uma oração, né, voltada, né, para o bem, né, para o magnetismo do bem, quando porque a gente não, a gente pensa que a prece é a gente articular palavras, não é? Mas é realmente é algo que não está só nas palavras, está né, naquele sentimento. Então, É se uma você projeção, né, na Glória? É uma projeção, projeção exatamente. magnética Então, de se a energia que gente Ou sintonia. exatamente. Sintonia. E se a gente se a gente coloca aquela vibração para uma outra criatura, mas uma vibração ruim, não é? Dirigido a alguém, não é? Aquela vibração, ela também tem poder, né, de sair e e se você encontra um ambiente de atração né, aquilo pode até prosperar, né? é porque a gente. Para uma obsessão, não é? Para um problema mais grave, né? Então, Glorinha, porque a gente fica assim, a gente não faz prece para o mal, alguém pode Mas a fazer, gente mas vibra, acontece que, como você falou, prece não é palavras. Então, uma pessoa que se diz às vezes uma pessoa cristã, uma pessoa boa, mas que num momento de raiva, quer dizer, você tem um desentendimento qualquer em seu lar. E aí, naquele momento que algo te fere, que você projeta um sentimento de raiva, aquilo é uma invocação.
Você não tem... eu não estou fazendo uma prece para o mal. Aí, o que os espíritos dizem assim? Me chamou, eu estou aqui, me chamaram. Que Eu não fala mesmo, entrei por acaso. Eu não entrei por acaso, fui chamado. E aí a gente não se dá conta que naquela hora que teve uma discussão, que ficou com raiva, que ficou curioso ou possesso. Então, esses impulsos nossos, né, que não são bons, que não vibram numa frequência elevada, pelo contrário, vibram numa frequência negativa, nesse momento a gente está abrindo as portas, nós escancaramos a porteira da nossa aqui ele casa. fala, quando ele está falando dessa rogativa maléfica, né? Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, que é essa atitude negativa, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. É como você falou, a gente aciona, não é? Espíritos que estão naquela sintonia, né? E aquilo né, pode trazer para nós, né? E Primeiramente para nós. É por isso, Glorinha, que muitas vezes as discussões, que às vezes seriam por coisa banal, às vezes discussões no centro de uma família, elas tomam proporções, às vezes, alarmantes, porque na hora que você começa e que você atrai esse povo, que esse povo entra, ele faz o jogo duplo. Ele aciona, por exemplo, se eu estou discutindo, sei lá, com um irmão, com o marido, com o filho, ele aciona a mim e aciona o outro. Então, me provoca, me instiga e fala, e provoca o outro, e aí ele fomenta a labareda, a fogueira, e a gente se torna ali joguete, mas se torna porque chamou, porque evocou. Então, que a gente não se iluda, porque a gente às vezes diz assim, não, eu sou uma pessoa de bem. Não, mas aí tem que ver esses pensamentos secretos. E aquela pessoa que diz assim, fulano fez isso, 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 mas se Deus quiser, ele vai pagar. Olha, gente, se Deus quiser, ele fez, mas se Deus quiser, Deus é Deus bom, está ele vendo. vai... Deus não, está vendo. Deus está Aí vendo. Ou, às vezes diz, ele ainda vai pagar, ele vai ver. Gente, você não está fazendo, você não está rogando para que, olha, aconteça alguma coisa, para que a pessoa seja punida, para que a pessoa seja castigada, não é? Pensamento é sempre força, né? É muita força que a gente não se dá conta. Não se dá conta. E às vezes acontecem umas coisas que você não consegue explicar. Assim, a força é tamanha que a gente não consegue explicar direito. Mas você percebe que naquele momento acontecem coisas e acontecem. Podem acontecer para o bem, podem acontecer para o mal. E olha, a sintonia com o mal é muito mais rápida, tá, gente? Porque como a gente está nesse meio, nessa frequência... Fala. Não, aí ele vai continuar aqui, né? E aí, quando ele vai falar sobre a oração nessas tarefas, não é? Aí, olha só, sobre os que oram nessas tarefas benditas, né? Como foi ali o caso, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior. Então, primeiro quem tá, né? Primeiro quem recebe é aquele que está participando ali daquele momento, Quem né? faz a súplica, quem faz a súplica. Exatamente, edificando-nos as esperanças divinas. E se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, né, toda vez que você está numa tarefa de socorro, vamos dizer assim, por mais humilde que ela seja, e você, né, tá ali naquele processo de oração, o primeiro a receber, não é? Quem está ali e depois aquilo sai ainda com os elementos que você pode. Eu fico pensando nas tarefas lá que a gente faz, né? Do atendimento à distância, do tratamento espiritual. Quer dizer, aquilo você recebe, você já está recebendo, já é uma bênção. E aí você
ainda consegue transmitir aquilo tudo adicionado ao pouco que você tem, não é? Para aquele que vai receber, né? Porque contagiados de nosso magnetismo pessoal, né? Então, porque vem você igual. viu que chegou a energia do alto, ela chega igual, mas cada um recebe de acordo com a sua capacidade, quer dizer, quanto maior, mais nobre seja a alma, maior recebe. O filtro é mais puro, né? Um sentimento, um coração mais puro, ele tem um potencial muito maior, e aí é por isso que a Esmalha, ela emitia as luzes dela eram mais brilhantes, mais luminosas, mais, né, intensas, e atingiam, beneficiavam muito mais doentes do que os outros. Mas todos se tornavam úteis, né? E toda vez que a gente se põe nesse trabalho, como disse a Glória, eu acho que nós somos os mais beneficiados, sentimos a emoção daquele momento, e é nessas pequenas emoções que a gente aprende e deseja continuar praticando o bem de alguma maneira para você continuar recebendo a dose desses eflúvios que você sente o bem-estar, né? Cada vez mais você vai sentindo, né? Então, fala, Gracinha, você está falando aí, você está com o microfone Eu fico fechado. pensando se a principal prece nossa são as nossas ações, Sim, né? É na ação que Deus percebe a nossa participação e nossa vontade de estar servindo, né? E aí enche de nossas mãos mais dons para que a gente possa repartir. Então, acho que a ação é a principal prece que a gente pode fazer. é verdade, é verdade. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário? Senão a gente vai prosseguir na leitura. Vou até pedir o Wellington para ler um pouquinho. Leio sim. Antes de ler, você perguntou quem queria fazer um comentário, eu ia ficar quietinho. Já que você me chamou, eu estou aqui fazendo um paralelo no capítulo 22, quando ele comenta aqui nessa parte que a Glorinha leu, que alguns dias ninguém se levantava nas preces, né? Mas 2 levantaram agora. E no capítulo 22 fala para a gente que são 1.980 abrigados, Ele vai 400 são repetir isso. atendidos. Aí eu estou só retomando, que eu não li lá na frente ainda. É muito pouco por atendimento. E aí, fazendo um paralelo com o nosso trabalho, às vezes a gente desiste, a gente desanima, porque o resultado não é imediato. Imagina, de 1.980 dormindo, 400 são atendidos, 2 levantam, sendo que algumas semanas ninguém se levantava. Olha como eles são gratos a 2 irmãozinhos que são atendidos. É o amor mesmo, como a colega acabou de dizer, a ação, essa prece ativa, né? O problema. Wellington, só complementando o que você falou, porque só 2, e ele ainda diz o seguinte: eles vão voltar e aí vão receber o tratamento. Quer dizer, o tratamento Isso. não Ainda acabou, nem né? Quer dizer, começou, vai continuando até, né? Isso aí. Mas essa frase aqui é impactante, ó. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, ela recebe resposta imediata, ou seja, todas essas preces que a gente faz, intercessórias, né, que não é para os nossos interesses, todas elas têm resposta imediata. Claro que não de acordo com os nossos desejos e com os resultados que a gente almeja, né? Mas todas têm resposta imediata. A prece filha do amor, como ele fala aí, né? A prece de coração, realmente. Você está sem som, Pepita. Vamos lá, Wellington. Vamos. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós,
em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e colaboração individuais. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao nosso sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao encontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Pode Para parar, que por favor. essa parte ele vem reforçar para nós a importância de toda aquela vibração que foi feita antes, né? Da prece, da luminosidade. Ele cita, inclusive, o cair sobre nós daqueles elementos que iam ampliando a energia de cada um, né? A prece. Todos recebiam as vibrações, mas cada um exteriorizava aquilo que tinha. E ele cita o caso de Ismalha, que ela era detentora de sentimentos mais amplos. Ele nem fala de energia ou de força, né? Ele cita sentimentos mais amplos e universalistas que os nossos. Ela pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. E a gente fica feliz com o André Luiz, que apenas teve uma energia. Imagina se a gente pudesse estar numa reunião com a presença de Ismalha. Era só emoção, né? Aí ele continua: temos aqui uma profunda lição, como já disse, o pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. E aí eu penso de novo na prece. A gente às vezes não fala que não consegue fazer uma oração, não sabe como pedir a Jesus ou como pedir a Deus. Ele sabe as nossas necessidades. Basta que a gente envie pensamentos direto, né? A prece lá atrás foi falada, quanto mais sentida, quanto mais humana, quanto mais interna, mais direto ela vai chegar no plano espiritual. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos do círculo terrestre dos nossos pais humanos. Mais um puxãozinho de orelha, né? A gente não faz o que deveria fazer por aqueles responsáveis pela nossa chegada no planeta Terra. Acaba que a gente abusa dos nossos pais. Mas ele diz, não vive ele, Jesus, ao sabor de nossos caprichos pessoais. Não, no caso, Deus, né? Não vive ele, Deus, ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao encontro dele. É o mínimo que se espera. As nossas preces, os nossos pedidos, as nossas vibrações pelo próximo, estender as mãos, auxiliar. E o Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Então, esses homens bons são aqueles que vibram no amor, na luz, na energia positiva pelo próximo,
pelo familiar, por aqueles que necessitam de orações nos hospitais, por nossos irmãos desencarnados que estão nos cemitérios ainda presos à matéria, né, aguardando as preces e as vibrações dos familiares. Ele continua, 6 todos minutos. os nossos... Está terminando? Vou concluir então o capítulo. 6 minutos. Ele diz: alguns apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quanto trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus, ou seja, de acordo com o nosso merecimento. Gente, esse parágrafo teria mais coisa para comentar, mas diante do tempo exíguo, não vai dar nem para a gente comentar direito esse parágrafo e E vai ficar um terminar. pedacinho para concluir semana que vem, a gente Não, é comenta, porque né? eu acho que aqui nesse parágrafo, acho que a gente tem algumas coisas a mais a comentar, né? E aí a Uhum. gente deixa para a semana que vem fazer alguns comentários a mais desse parágrafo, senão, Perfeito. tá? E semana que vem é dia 2 de dezembro. Glorinha vai cantar uma música para gente, para fazer a prece? Vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, confia em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, confia em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confia em Deus. Não duvides mais, confia em Deus.
O som, Pepita. Então, nesse momento, Jesus querido, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concedes de reunirmos em teu nome para esses estudos, para a compreensão desses ensinamentos. Permite, Senhor, que neste momento os nossos amigos espirituais, aqueles que tutelam esses estudos, possam envolver-nos a todos em vibrações amorosas. Foi dito na página inicial que não podemos deter-nos diante da tristeza e da dor que nos aflige muitas vezes. Mas, Senhor, somos crianças espirituais. Temos dificuldade ainda para lidar com as nossas dores, com os nossos temores. Temos dificuldade para superar as nossas angústias e as nossas ansiedades. Por isso nós te rogamos, abençoa-nos, Senhor. Toca, Senhor, a nossa fronte, como tocavas os doentes e os curavas. Ao teu influxo, voltavam à vida, recobravam a esperança, recobravam a visão, e nós somos cegos da alma, Jesus, que precisamos aprender a enxergar as oportunidades que nos concedes e agradecer pelas experiências que se apresentam, mesmo que sejam dolorosas. Mas fortalece-nos, Senhor, para que não esmoreçamos diante do peso que muitas vezes nos aflige. Então te pedimos, Mestre, que olhes para cada um de nós, que visites os lares aqui conectados, que vejas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades maiores, por angústias maiores. Consola cada um. Fortalece o ânimo e a coragem de cada um. E permite, Senhor, que a esperança se renove, que o ânimo se fortaleça, que a fé possa desabrochar. E que tenhamos a certeza de que tu vigias, Senhor. Tu vigias sobre todos nós. Então, guarda-nos, Senhor, no teu amor. Guarda-nos sob o teu influxo, Senhor. Ampara todos os espíritos que nos cercam. Ampara todos aqueles que passam pelas nossas mentes, os nossos entes queridos que se encontram distantes. Onde estejam, Senhor, abençoa a todos. Que assim seja.